Bem-vindos ao nosso vídeo sobre as cidades antigas mais fascinantes da história. Você já imaginou como seria caminhar pelas ruas estreitas da lendária Alexandria, uma cidade que abrigava uma das maiores bibliotecas do mundo antigo? Ou explorar a antiga capital do Império Azteca, Tenochtitlán, com seus templos e palácios magníficos? Ou ainda, admirar os impressionantes jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Essas cidades são verdadeiros tesouros da história humana, cheias de cultura, religião, inovação tecnológica e personagens fascinantes. Neste vídeo, vamos explorar algumas das mais importantes e interessantes cidades da antiguidade e descobrir suas histórias e mistérios. Junte-se a nós nessa viagem no tempo e desvende segredos das cidades que moldaram a história da humanidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades. Uruk é uma antiga cidade suméria, localizada no sul da Mesopotâmia, no que é atualmente o Iraque. A cidade foi fundada há mais de 5.000 anos e se tornou uma das mais importantes do mundo antigo. Uruk foi um centro de cultura, religião e comércio, e é conhecida por ter sido a cidade natal de vários personagens lendários da mitologia suméria, incluindo Gilgamesh. A religião inicial de Uruk era politeísta, com vários deuses e deusas sendo adorados pela população local. A cidade também era famosa por sua arquitetura, com muitos templos e palácios sendo construídos em honra aos deuses. Uruk foi responsável por várias inovações tecnológicas e culturais, incluindo o desenvolvimento da escrita cuneiforme, uma das primeiras formas de escrita da humanidade. A cidade também era conhecida por suas artes, como a cerâmica e a metalurgia. Os idealizadores de Uruk foram os antigos povos sumérios, que fundaram a cidade por volta de 4.000 a.C. A cidade cresceu rapidamente e se tornou um importante centro de comércio e cultura na região. Em resumo, Uruk é uma antiga cidade suméria, famosa por sua cultura, religião e comércio. A cidade foi responsável por várias inovações tecnológicas e culturais, incluindo o desenvolvimento da escrita cuneiforme. Os idealizadores de Uruk foram os antigos povos sumérios, que fundaram a cidade por volta de 4.000 a.C. Alexandria foi fundada por Alexandre, o Grande, em 331 a.C. e se tornou uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Foi construída como um centro de aprendizagem e cultura, e seu principal símbolo foi a Grande Biblioteca de Alexandria, que continha uma enorme coleção de livros e manuscritos de todo o mundo antigo. Além disso, Alexandria foi um centro importante para a ciência, a filosofia e a religião. Alexandria era uma cidade cosmopolita, com influências de várias culturas e religiões. Era uma mistura de egípcios, gregos, judeus, sírios e romanos, entre outros. No início, a cidade tinha uma grande comunidade judaica e uma forte presença grega. A cidade também foi um importante centro do cristianismo primitivo. Alexandria foi responsável por várias inovações tecnológicas e científicas. Foi lá que o geógrafo e matemático grego Eratóstenes mediu a circunferência da Terra pela primeira vez, e onde Hipátia, uma matemática e filósofa grega, fez importantes contribuições para a geometria. A cidade também foi um centro de estudos astronômicos e médicos. Os idealizadores de Alexandria foram principalmente os governantes gregos, como Alexandre, o Grande, e seus sucessores, os Ptolomeus, que governaram o Egito por vários séculos. A cidade foi projetada para ser um centro de cultura e comércio, com um porto estratégico e fácil acesso ao Mediterrâneo. Tenochtitlán foi a capital do Império Azteca e está localizada onde é atualmente a cidade do México. Foi fundada no início do século XIV e rapidamente se tornou uma das cidades mais importantes da Mesoamérica. A religião inicial de Tenochtitlán era politeísta, com os astecas adorando vários deuses, incluindo Quetzalcóatl, o deus serpente emplumada, e Huitzilopochtli, o deus da guerra. Os astecas realizavam sacrifícios humanos em honra a seus deuses, e a cidade era conhecida por seus templos e pirâmides, incluindo o Templo Maior. Tenochtitlán era famosa por sua arquitetura e engenharia,
incluindo a construção de um sistema de canais e diques para controlar as enchentes do lago Texcoco. Os astecas também foram responsáveis pela criação de uma agricultura avançada, incluindo o cultivo de milho, feijão e abóbora em campos elevados chamados chinampas. Os idealizadores de Tenochtitlan foram os astecas, que fundaram a cidade em 1325 d.C. A cidade cresceu rapidamente e se tornou um importante centro de comércio e cultura na região. A população da cidade chegou a mais de 200 mil habitantes durante o auge do Império Azteca. Eridu é uma antiga cidade suméria, localizada no sul da Mesopotâmia, no que é atualmente o Iraque. Acredita-se que tenha sido fundada há mais de 6.000 anos e foi uma das primeiras cidades da civilização suméria. A religião inicial de Eridu era politeísta, com vários deuses e deusas sendo adorados pela população local. A cidade era considerada sagrada, em grande parte por causa do templo que foi construído em homenagem a Enki, o deus da água e da sabedoria. Eridu foi responsável por várias inovações tecnológicas e culturais, incluindo o desenvolvimento da agricultura e do sistema de irrigação, que permitiu que as plantações fossem cultivadas mesmo em regiões áridas. Além disso, Eridu foi um centro de comércio importante, principalmente na troca de conchas marinhas, que eram usadas como moeda na região. Os idealizadores de Eridu foram os antigos povos sumérios, que fundaram a cidade por volta de 5400 a.C. A cidade cresceu rapidamente e se tornou um importante centro de comércio e cultura na região. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo e está localizada na Cisjordânia, na região histórica da Palestina. A cidade é conhecida por ser um local sagrado para várias religiões, incluindo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A história de Jericó remonta a cerca de 8.000 a.C., quando a cidade foi fundada como um pequeno povoado de caçadores-coletores. Com o tempo, Jericó se tornou um importante centro de comércio na região, devido à sua localização estratégica no cruzamento de rotas comerciais entre a Mesopotâmia e o Egito. Jericó também é famosa por suas muralhas, que foram construídas há mais de 8.000 anos, tornando-a uma das primeiras cidades fortificadas do mundo. As muralhas foram construídas para proteger a cidade de invasores e para controlar o comércio na região. A cidade foi mencionada na Bíblia hebraica como a primeira cidade conquistada pelos israelitas ao entrar na Terra Prometida. Ela também é mencionada no Alcorão como o lugar onde o profeta Jesus realizou milagres. Jericó passou por muitas mudanças ao longo de sua história, incluindo a destruição de suas muralhas pelos babilônios em 586 a.C. e a conquista pelos romanos em 63 a.C. Durante a Idade Média, Jericó foi governada pelos cruzados europeus, e mais tarde pelos otomanos. Cartago foi uma antiga cidade fenícia, localizada na costa norte da África, na região onde hoje fica a Tunísia. Fundada por volta do século IX a.C., Cartago se tornou um importante centro comercial e marítimo do Mediterrâneo, rivalizando com a cidade grega de Atenas. A religião inicial de Cartago era politeísta, com vários deuses e deusas sendo adorados pela população local. Uma das principais divindades adoradas em Cartago era a deusa Tani, associada à fertilidade, ao amor e à guerra. Cartago foi responsável por várias inovações tecnológicas, incluindo o desenvolvimento de técnicas avançadas de construção naval e a criação do alfabeto fenício, que influenciou a escrita em todo o mundo. Os idealizadores de Cartago foram os antigos povos fenícios, que fundaram a cidade como um posto comercial em uma região estratégica para o comércio marítimo. Com o tempo, Cartago se tornou um poderoso império comercial, dominando grande parte do Mediterrâneo. Babilônia foi uma antiga cidade localizada na Mesopotâmia, na região onde hoje fica o Iraque. Acredita-se que tenha sido fundada por volta de 2300 a.C. e se tornou uma das cidades mais importantes e influentes da antiguidade. A religião inicial de Babilônia era politeísta, com vários deuses e deusas sendo adorados pela população local. Uma das principais divindades adoradas em Babilônia era Marduk, o deus supremo da cidade, que foi elevado ao posto de principal divindade da Babilônia em detrimento dos antigos deuses sumérios.
Babilônia foi responsável por várias inovações tecnológicas e culturais, incluindo o desenvolvimento da escrita cuneiforme e da astronomia, bem como a construção de impressionantes edifícios, como os famosos jardins suspensos da Babilônia e a Torre de Babel. Os idealizadores de Babilônia foram os antigos povos da Mesopotâmia, que fundaram a cidade como um centro comercial estratégico. Com o tempo, Babilônia se tornou um grande império, conquistando outras cidades e povos ao redor do mundo antigo. Esperamos que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essas cidades fascinantes da antiguidade e suas histórias incríveis. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. E queremos ouvir de você. O que achou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e compartilhe conosco se você tem alguma outra cidade antiga favorita que gostaria de ver em nossos próximos vídeos. Agradecemos a sua companhia e até o próximo vídeo.